Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Introdução à Programação utilizando a linguagem Python. Nessa aula a gente vai entender como é que a gente pode aninhar estruturas. Quando a gente fala em aninhar estruturas, a gente fala em combinar estruturas, utilizar uma estrutura dentro da outra. Então, nessa aula a gente vai entender como é que a gente pode estar utilizando listas dentro de listas, mapas dentro de mapas e outras combinações. Vamos lá. A gente está aqui no módulo 7, estruturas alinhadas. Vamos abrir no Google Colab, fazer uma cópia para eu poder editar. E a gente tem o seguinte. A primeira estrutura que a gente vai ver é uma estrutura que vai se assemelhar a uma matriz de elementos. Em Python, a gente vai representar uma matriz utilizando uma lista de listas, ou seja, cada elemento da lista, na verdade, vai ser uma outra lista. Você pode entender como se fosse uma lista de listas. Cada elemento da lista representa uma linha, e cada linha é representada por uma lista de elementos. Vamos entender. Por exemplo, se a gente tiver aqui uma matriz 2 por 2, como é que a gente pode entender essa matriz? Para a gente conseguir entender como essa estrutura pode estar representando uma matriz, a gente vai fazer o seguinte. Primeiro, a gente vai ver que aqui a gente tem duas listas dentro de uma lista maior. O que significa isso? Que eu vou ter dois elementos, o elemento 0 e o elemento 1. O elemento 0 é esse 1 e 2. Então, o elemento 0 é 1 e o 2. Ou seja, o elemento 0 da minha lista maior vai ter um elemento da posição 0 e outro elemento da posição 1. E o segundo elemento da minha lista maior vai ter uma outra lista com dois elementos, elemento 3 e elemento 4. Então, é assim que a gente consegue visualizar nossa matriz em uma lista de listas. Se a gente desenhar um pouco melhor, a gente vai ver o seguinte, que esses quatro elementos a gente pode estar vendo como se eles estivessem em uma matrizinha 2 por 2, em que o primeiro elemento dessa matriz, o mais da ponta, na verdade, ele é o primeiro elemento da primeira linha. Se eu quisesse saber o primeiro elemento da segunda linha, a gente vai olhar a linha 1, ou seja, a segunda lista da minha lista maior, olhando o primeiro elemento, o elemento 0. E assim por diante. A gente consegue estar representando essa lista dessa forma. Uma matriz 3 por 4, a gente pode estar representando como uma lista de listas, em que vai ter uma lista maior e com várias listas representando o conteúdo das linhas. Então, a gente teria uma linha com o elemento 1, 2, 3, 4, outra linha com o elemento 5, 6 e 7, e outra linha com o elemento 9, 10, 11 e 12. A gente também pode escrever listas de listas utilizando uma estrutura semelhante com um mapa. A gente pode escrever não só em uma linha, mas em várias, separando cada linha por vírgula. Então, a gente está colocando uma lista matriz 3 por 3, em que essa matriz 3 por 3 vai ter 3 elementos, cada elemento é uma linha. Assim a gente consegue visualizar melhor nossa matriz. A gente pode ver que nossa matriz está bem desenhada, bem definida dessa forma. Uma matriz 3 por 3. Beleza. Aí como é que a gente acessa os elementos dessa matriz? De forma resumida, para a gente conseguir acessar um elemento, a gente vai dizer o nome da nossa matriz, qual é a linha que esse elemento está, começando do zero, lembre que listas começam em zero. E depois qual é a coluna, começando novamente do zero.
Então, para a gente acessar esse primeiro elemento, esse elemento está na primeira lista, ou seja, lista 0, sendo o primeiro elemento dessa lista, ou seja, elemento 0. Quando eu executar, vai aparecer 1. Se eu quiser acessar esse 6, por exemplo, eu tenho que ver que ele está na minha linha 1, ou seja, segunda linha. Lembrando que começa do 0, então 0, linha 1. E ele é o meu terceiro elemento dessa lista. Então, elemento 0, elemento 1, elemento 2. Beleza, então é assim que a gente consegue representar matriz em Python, utilizando listas de listas. Uma outra estrutura bem conhecida, bem utilizada, são mapas dentro de mapas. A utilização de mapas dentro de mapas se assemelha bastante com o formato JSON, que é um formato bastante utilizado de arquivo de envio de mensagens. Então, se você for seguir com essa área de programação, você vai utilizar bastante mapas dentro de mapas, utilizando o formato JSON, quando você for capturar informações ou enviar informações. Como é que vai funcionar o mapa dentro de mapa? Mapa dentro de mapa, a gente vai ter aqui um mapa pessoa. Esse mapa pessoa, ele vai ter sua chave, certo? Nesse mapa específico, ele vai ter uma chave nome com o valor Thaleson, uma chave idade com o valor 45 e uma chave endereço em que o valor desse endereço, na verdade, é um outro mapa. Então, como é que a gente consegue estar trabalhando com esse endereço? Como é que a gente faz? Por exemplo, se eu quiser acessar o nome, é bem simples. Basta eu imprimir pessoa, nome, como a gente já viu no mapa. Mas se eu quiser imprimir a cidade, o que é que eu tenho que fazer? Acessar essa cidade. Para eu acessar a cidade, eu tenho que acessar o mapa endereço e depois acessar a cidade que está dentro do mapa endereço. E como é que eu faço isso? Vamos acessar. Se a gente escrever simplesmente o dicionário pessoa e acessar o conteúdo, o valor do endereço, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter esse mapa, em que vai ter uma cidade, Sobral, um estado, Ceará. Se a gente quiser acessar cada uma dessas informações, a gente vai acessar as chaves que estão dentro desse mapa. Então, se você escrever tudo isso, você vai estar acessando um mapa. Basta você acrescentar mais um colchete e acessar a informação que está dentro desse mapa. Então, para acessar a cidade que está dentro desse mapa, você vai escrever esse mapa e depois uma cidade. O nome cidade, a chave cidade, para você conseguir acessar a cidade que está dentro do endereço. O estado, você acessa primeiro o mapa, pessoa, endereço, e depois você acessa o estado que está dentro desse mapa, no caso, essa chave. E assim por diante. E além de mapas dentro de mapas e lista dentro de listas, a gente poderia ter listas dentro de mapas, mapas dentro de listas. E a gente vai estar trabalhando da mesma forma. A gente vai sempre estar pensando em acessar um determinado elemento e a partir desse elemento a gente vai acessar o que está dentro dele. Então, se a gente tiver uma determinada lista dentro de um mapa e a gente quer acessar os elementos dessa lista, primeiro a gente acessa a lista e depois a gente acessa o elemento que está dentro dela. Agora vamos para alguns exercícios propostos para você conseguir entender na prática o que a gente viu. O primeiro exercício que a gente vai ter é o seguinte: você vai ter essa matriz 4x4 e você vai imprimir os valores da diagonal principal. Então, a gente vai imprimir esse 1, 6, 11, 16. Então, pausa o vídeo, tente resolver esse exercício, que em breve eu trarei a resolução para você. Então, vamos lá. Como é que a gente consegue fazer isso? Para a gente imprimir o da diagonal principal, a gente tem o seguinte. A gente pode
imprimir elemento por elemento. Matriz 4 por 4. O primeiro elemento da minha diagonal é o elemento 0, 0. Por quê? Porque está na primeira linha e é o primeiro elemento dessa minha primeira linha. Então, se eu mandar imprimir, a gente vai ter 1. Para eu acessar esse segundo elemento, ele está na linha 1, ou seja, segunda linha, está no segundo elemento dessa linha, ou seja, coluna 1. Então, acesso o segundo elemento. Então, acessei a segunda linha e o segundo elemento dessa segunda linha. Imprimir. 6. Para o 7, da mesma forma, a gente vai acessar a terceira linha e o terceiro elemento da terceira linha. E depois, para o último elemento, a gente pega o 3 e 3. Beleza. E dessa forma a gente já estaria resolvendo o exercício, mas vamos fazer um pouco melhor. Se você perceber, isso aqui está seguindo uma lógica. Simplesmente está indo do 0 até o 3, repetindo o mesmo código. Então, a gente poderia colocar isso dentro de um for. Então, vamos fazer aqui um for i in range do 0 enquanto for menor do que 4. Ou seja, o i vai ter valor 0, 1, 2 e 3. Então, basta eu imprimir o elemento ii, ou seja, na primeira repetição, elemento 0, 0, depois elemento 1, 1, depois 2, 2, depois 3, 3. Exatamente da mesma forma como a gente tinha feito. Agora vamos para o nosso segundo exercício. No nosso segundo exercício, você vai imprimir os elementos da diagonal secundária, ou seja, vai ser a diagonal vindo da direita para a esquerda. Essa diagonal aqui, 4, 7, 10 e o 3. Então, pause o vídeo, tente resolver esse exercício que em breve eu trarei a resolução para você. Então, vamos lá. Da mesma forma do exercício anterior, a primeira forma que a gente tem é acessando cada um dos elementos. Então, vamos imprimir, print, a matriz 4 por 4. O primeiro elemento, o 4, ele está na primeira linha, ou seja, linha 0. E é o quarto elemento da primeira linha, ou seja, elemento 3. Lembrando sempre que começa do 0, aparece o 4. O segundo elemento, o 7, está na linha 1, ou seja, segunda linha. E é o terceiro elemento, 2. O 10 está na terceira linha, ou seja, linha 2. E é o segundo elemento, ou seja, elemento 1. E o 13 está na quarta linha, ou seja, linha 3. E é o primeiro elemento, ou seja, elemento 0. Então, a gente vai ter esse 4, 7, 10 e 13. Beleza. Como é que a gente consegue automatizar isso? A gente pode fazer aí um for, né? Fazer um for, o i, de novo, in range do 0 até o 4, a gente vai ter o seguinte. Se você perceber, a primeira impressão, o valor da linha é do 0 até o 3, então é o próprio i, que vai exatamente de 0 até 3. E o segundo valor começa em 3 e vai diminuindo até 0. Então, a gente pode pegar 3 menos o i. Primeira repetição, o i é 0, então a gente vai ter linha 0, coluna 3. Na hora que o i virar 1, vai virar linha 1, coluna 2, que é exatamente a mesma ordem que está seguindo no print. Então, se a gente executar, a gente vai ter exatamente o mesmo resultado. Beleza. Agora vamos seguir para um desafio um pouco maior. O que é que a gente vai ter aqui? A gente vai ter uma estrutura. Essa estrutura, a gente vai ter um dicionário. A gente percebe que é um dicionário pelas chaves. E nesse dicionário, a gente vai ter dois elementos. Um elemento de chave nome e um elemento de chave disciplinas. A gente vai ter dois elementos nesse dicionário.
O primeiro elemento vai ter valor Thaleson e o segundo elemento vai ter uma lista dentro dele, que é uma lista contendo 2 elementos, que são 2 dicionários. E a gente consegue ver de novo que é um dicionário pelas chaves. Então, nessa estrutura, é um dicionário com 2 chaves, em que a chave disciplina vai dar acesso a uma lista com 2 dicionários. Então, a primeira coisa que você vai fazer é executar essa célula para que esse dicionário seja criado. Então, perceba que apareceu esse 19, dizendo que essa célula foi executada. Agora, você vai seguir para esses 4 exercíciozinhos. Primeiro, você vai acessar o nome do aluno, imprimir o nome do aluno naquela estrutura. Pausa o vídeo, tente resolver esse exercício, que em breve eu trago a resolução para você. Esse exercício é bem simples, basta a gente acessar esse primeiro elemento do aluno, que é o elemento utilizando a chave nome. Então, se eu imprimir aluno, chave, nome, a gente vai ter o nome do aluno, que é Thales. Beleza, tranquilo, a gente não utilizou nem estruturas dentro de estruturas, agora a gente vai deixar um pouco mais difícil. Você vai acessar quais são os nomes das disciplinas que o aluno está fazendo. Ou seja, você vai acessar a disciplina com o nome Programação e você vai acessar o nome da disciplina Cálculo 1. Pausa o vídeo, tente resolver esse exercício que em breve eu trago a resolução para você. Então vamos lá. Vamos com calma, bastante calma, para resolver esse exercício. Primeiro, se eu acessar, vou mandar imprimir aluno, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter um primeiro elemento sendo uma dupla nome, Thaleson, e o segundo elemento a gente vai ter um nome disciplina e o valor dessa disciplina, na verdade, é uma lista com 2 elementos, 2 mapas. Então, vamos acessar, vamos mandar imprimir alunos, aluno, disciplina. A gente tem 2 elementos, 2 mapas. Para acessar o primeiro mapa, seria a primeira posição dessa lista de elementos, que tem 2. Então, disciplinas 0, a gente vai ter acesso ao primeiro mapa. Então, tudo isso representa o primeiro mapa. O mapa em que a gente vai ter nome igual programação, professor igual Ronaldo, semestre igual 1. Para a gente conseguir acessar esse nome da disciplina, a gente vai ter que acessar esse dicionário, a chave nesse dicionário. Então, adicionar mais um colchete e acessar o nome da disciplina, que é a programação. Para acessar o outro nome, o outro da outra disciplina, a gente vai ter que acessar a segunda disciplina que o aluno está fazendo, que no caso é a disciplina 1. Então, disciplina 0, o nome dela, programação. Disciplina 1, que é a segunda disciplina, o nome dela é cálculo 1. Agora vamos para outro exercício. Vamos acessar o nome dos professores destas disciplinas. Então, pausa o vídeo, tente resolver esse exercício, que em breve eu trarei a resolução para você. Então, vamos lá. Vamos resolver esse exercício. Esse exercício é bem semelhante ao anterior, já que se eu copiar esse sprints e executar, a gente vai ter programação e cálculo 1. Mas se eu tirar o último acesso, o acesso à última chave, a gente vai ter que disciplina 0 é referente ao mapa da primeira disciplina e disciplinas 1 é referente ao mapa da segunda disciplina. Então, para a gente acessar o professor de cada uma delas, basta eu adicionar agora um acesso à chave professor. Um acesso à chave professor. Quando eu executar, a gente vai ter que o professor de programação é o Ronaldo e o professor de cálculo 1 é o Messi.
Agora vamos para o nosso terceiro e último exercício. Você vai ter que descobrir qual é a quantidade de disciplinas operando com essa estrutura. Então você vai ter que acessar o tamanho da lista de disciplinas. Pausa o vídeo, tente resolver esse exercício que em breve eu trarei a resposta para você. Então vamos lá. Vamos resolver esse exercício. Vamos imprimir o aluno, disciplinas. Aqui eu escrevi errado, vamos apagar isso aqui. Então vamos lá. Ok, a gente vai ter essa lista. Aluno disciplinas é uma lista. Ele tem 2 elementos. Mas como a gente pergunta para o Python quantos elementos uma lista tem? A gente utiliza a função len. Então, se a gente fornecer uma lista para a minha função len, essa função len vai retornar quantos elementos uma determinada lista tem. Então, função len fornecendo a lista de disciplinas, ele vai dizer que o aluno está em 2 disciplinas. Então era isso, espero que você tenha gostado, mas se ainda restou alguma dúvida, não deixe de mandar mensagem ou deixar um comentário. Desejo para você bons estudos e até a próxima.